Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar agora a live sobre por que nem peixe. E a gente vai conversar com. Ela vai se apresentar melhor. Com a bióloga e doutora em baleias, Mia. E espero que ela já entre. E a gente vai responder algumas dúvidas e eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para ela sobre, enfim, sobre vários temas relacionados a uma coisa chamada bycatch, que ela também vai explicar. Espera só ela entrar. Ela precisa entrar. Cadê? Pode entrar. Aqui, entrou. Ai, tô nervosa. Essa live vai ser muito legal. Eu fiz muita pergunta boa. Oi, Oi, linda! Tudo bem? Que tudo presença jóia? A gente inocente! estava. Poxa, que legal, a luz tá boa aqui, tá achando que tá pouca luz aqui no escritório. E Ah, mas aí, tá bom. pessoal, boa noite, tudo bem? Eu Tá queria bom que você se apresentasse assim? um pouco pra gente, falasse um pouco de você. Você tá me ouvindo bem, Ana? Você tá me Às ouvindo? vezes tá meio travando aí sua voz. Tô, às vezes Eu, trava um eu... pouquinho. Sempre isso. Me É, apresenta, fala um pouco de você, assim, pra galera. Fala da Viva Verde. tá, então, eu sou a Mia Moretti, eu trabalho com baleias há 25 anos já. E há 6 anos atrás, a gente montou uma ONG que chama Viva Instituto Verde Azul. E nesse momento, hoje, a gente está aqui no sul de Ilhabela, no bairro de Borrifos, com a equipe do Viva. A Marina que não está, a Marina está aí, eu acho que falando com as pessoas no chat. Mas eu tenho a equipe aqui, a Rafa, que está aqui do lado, a Belle, que também está Olá! aqui. Essa é a equipe de campo e mais a Marina, que foi hoje embora para casa dela, né? Que a gente fica revezando, né? E a gente está aqui hoje, foi um dia incrível. Vimos um grupo de jubarte logo cedo, conseguimos ficar 4 horas observando ela. Que Daí a delícia! Beli saiu de barco, além da baleia jubarte dando show, ela viu um grupão de orcas. Então hoje Caramba! foi um dia super especial, foi lindo demais, lindo. Ai, gente, queria! É que eu vou Ai, virar demais, Ana. É muito bom estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, eu comecei a trabalhar com baleia jubarte na região de Abrolhos em 1996, né? E a gente desenvolveu esse tipo de pesquisa a partir de ponto fixo, né? A gente fica em terra observando os animais numa Olha, determinada área, um ponto alto, tal. E daí eu trabalhava muito comportamento das baleias, né? E daí teve uma época que o pessoal do Instituto Baleia Jubarte, que era com quem que eu trabalhava na época, falou: olha, tem um grupo querendo fazer transmissão via satélite em baleia, o que vocês acham? Eu falei: eu vou dar uma pesquisada para ver o que pode causar nas baleias, aquele transmissor que entra na pele, ele abre, assim, ele arma, né? invasivo, né? Aí eu estudei, fui atrás de um monte de informações e tal, e foi muito interessante que eu comecei a ir atrás das técnicas de pesquisa, como é que elas podem ser danosas para os animais, né? E por conta desse meu estudo, eu comecei a participar de congressos que falavam sobre ética em pesquisa com animal. E daí foi que eu entrei nesse mundo e vi tudo o que acontece com os animais de produção, os animais em laboratório e tudo. E eu saí desse congresso vegetariana. Eu já não comia animais marinhos por causa de abrolhos, porque eu adorava estar lá no meio deles, eu não comia nenhum tal. Mas aí eu saí do congresso vegetariana. Ai, que delícia. Então, que foi um baita aprendizado. Eu não sabia, eu não vivia essas histórias
da produção dos animais, nada disso, né? Eu fui vivenciar nesses congressos que eu comecei a participar. E foi, quer dizer, para pesquisar, para entender como é que uma técnica de pesquisa poderia fazer mal para uma baleia, eu acabei caindo na história dos animais de produção e tudo. E, mudou minha vida realmente, né? E, enfim, daí o Viva existe há 6 anos. A gente, além de fazer esse trabalho de pesquisa aqui em Ilhabela, a gente faz vários trabalhos de educação ambiental, a gente tem as mídias sociais muito intensas, o trabalho que a gente realiza nas mídias sociais é muito forte, sempre voltado para tentar conscientizar as pessoas sobre a beleza, o mistério, né? Como esses animais são incríveis, para quê? Para as pessoas conhecerem e tomarem decisões na vida, mudarem seus hábitos em prol dos animais. Né? Tem muitas coisas que a gente faz que a gente nem se liga que é tão prejudicial para os animais, né? Então, no nosso dia a dia, várias das nossas atitudes tá impactando baleias e golfinhos. E todo mundo fala, eu adoro baleia e golfinho, porque são animais, eles são importantes nesse processo todo, porque são animais da fauna cativante, né? E são animais que a gente fala guarda-chuva. A gente protegendo esses animais, a gente consegue proteger um monte de outras espécies, né, que estão vinculadas até o habitat desses animais. E por eles serem animais cativantes, fica mais fácil o apelo, fica mais fácil a gente conseguir sensibilizar as pessoas, né? Indiretamente ajuda várias outras espécies, né? Entendi. Eu queria te fazer a primeira pergunta agora, que eu acho que o que fala, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. E eu, particularmente, eu nunca entendi isso, porque qual é a diferença do peixe para vaca, para galinha, entendeu? O peixe sente dor? Então, o peixe sente dor, gente. Ele só não grita como os outros animais conseguem vocalizar e mostrar sua dor, né? Na verdade. Por muitos anos, pesquisadores ficaram discutindo: peixe não sente dor, não, peixe sente dor, peixe não sente dor. Mas aí, quando eles viram e foram analisar o sistema nervoso, né, cérebro e tudo mais dos animais, dos peixes, sim, eles demonstram, eles têm, não, apesar de não gritarem, né, eles têm respostas fisiológicas. Isso são trabalhos que foram feitos com experimentação animal, hein? Um saco falar isso, mas Cara, através de experimentação animal, causando várias coisas, eles viram sim que muda a atividade cerebral dos animais, muda a reação do corpo, batimento cardíaco. Então, sim, o sistema nervoso é muito semelhante quando a gente vai pensar nas escalas dos vertebrados, né? Poxa, gente, a gente é muito semelhante. No embrionário, estágio embrionário, até uma certa idade, uma certa fase na embriologia, de peixe a ser humano, é tudo igualzinho. É incrível de ver, né? E é então isso. eles terem passado por isso e enfim, ter reagido, eles não só sentem dor, como eles sentem medo também. Exato. E sabe que minha filha, pequenininha, ganhou um peixinho uma vez, né? Ganhou da família um peixinho. Então, a gente tinha um peixinho e tal. Era incrível, Ana. Eu chegava, eu falava, ele chamava Hip. Eu falava, Hip, Hip. O peixe vinha, ele interagia com a gente, era incrível. Foi o único bichinho assim que ela ganhou, que foi comprado, que a gente teve na vida. Mas ele era incrível o quanto ele interagia. E ele vinha e se roçava tal. E tem várias histórias, né? E não só peixes, né, Ana? Você vai pensar no polvo. O polvo é um bicho extremamente inteligente, cara. Extremamente. Extremamente inteligente. Eu não sei como pessoas. Bom, eu não sei como pessoas um monte de coisa, mas o polvo é E extremamente inteligente. fofo, né? Ele é muito inteligente, ele é bonito, enfim, o povo ele tem várias características super incríveis que são dele, né? Tipo, ele sabe fazer um monte de coisa, né? Tipo, eu não saberia dizer, eu não sou bióloga. Não, a capacidade de aprendizado deles é. Não, eles são E incríveis.
Aí, o que eu queria, a outra pergunta seria assim, dá para você explicar por alto, depois a gente vai aprofundar, o que que é o bycatch? Claro, olha, gente, o bycatch é um termo em inglês que fala bycatch, né? Que é a captura acidental em equipamentos de pesca, não necessariamente redes, mas qualquer equipamento de pesca que tem uma interação com animais que não são alvos da pesca. Então eu boto lá a rede para pegar tainha, só que cai na minha rede um golfinho, uma baleia pode se malhar, um tubarão pode se malhar. O alvo da minha pesca é X, é a espécie X. Só que junto vem um monte de outras espécies que são capturadas acidentalmente. Por quê? Não é intenção que ela fosse capturada, porque é proibido a pescar esse animal, ou porque não tem valor comercial. E daí a gente pensa assim, o arrasto, que é um método de pesca muito utilizado, né, tanto na costa como um pouquinho mais distante, o arrasto é uma rede que vem arrastando tudo que está no fundo, numa coluna d'água, vem arrastando tudo. Então, pega desde invertebrados que ficam no fundo ali, né, que são vidas que ninguém vai comercializar aquilo, e vem pegando tudo, vem pegando tudo. Pega a raia, pega tubarão, pega tartaruga, pega golfinho. Então, a quantidade... tem uma estimativa, um estudo que fala que para cada 1 quilo de camarão pescado, 21 quilos de outros animais foram pescados acidentalmente por bycatch. 1 quilo de camarão, 21 quilos. Tem até uns desenhinhos que mostram assim, o cara, me dá uma porção de camarão. E daí vem uma chave de desenho que vem assim, um bolo de outras espécies juntos no prato, entendeu? E é uma estimativa... E são vidas desperdiçadas, né? Porque vai pensar, não, vai servir... Não, não é nada, gente. Vai para o lixo, vai para o mar morto, tá? E nessas vem espécies ainda que são filhotes, que ainda não chegaram... Muita fauna pequena que não chegou em fase reprodutiva vem junto, né? Então, o bycatch é isso. E daí, se a gente pensa nas baleias e golfinhos, Ana, você quer fazer uma pergunta, não? Eu ia, mas vai, continua, não tem problema nenhum. Se a gente pensa nas baleias e golfinhos, 300 mil baleias e golfinhos morrem capturadas acidentalmente em equipamentos de pesca todos os anos, 300 mil. Isso dá uma média de quase 1.000 baleias e golfinhos por dia no mundo inteiro. A gente não tem noção. O bycatch é um problema muito grave, muito grave. É a maior ameaça às baleias e golfinhos do mundo. Sabe, tem outras ameaças, tem o lixo e tal, mas o bycatch está levando várias espécies de baleias e golfinhos à extinção. Então, é um problema muito grave e o Viva, por causa disso, a gente criou, há 2 anos atrás, um evento que chama Stop Bycatch, dia 1º de dezembro, que é o início do verão, né, que o pessoal vai começar a ir para as praias e tal. A gente criou um evento que a gente junta pesquisadores, a comunidade, para discutir, para as pessoas saberem. As pessoas não têm noção disso. Se todo mundo soubesse que por trás daquele peixe que ela vai comer, o jeito de captura pode ter capturado baleias e golfinhos, que são aqueles animais da fauna cativante, eu tenho certeza que as pessoas iam repensar. Né? E o movimento que a gente faz, assim, questiona, a gente precisa questionar, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer para a gente poder fazer essas escolhas, né? Só que as pessoas não têm nem a noção. Então, um dos nossos objetivos é passar esse conhecimento. Claro. Saiba que, e além de baleias e golfinhos, morre um albatroz a cada 5 minutos em interação com espinhel de pesca. Um albatroz a cada 5 minutos no mundo. Né? Tartarugas, tem uma estimativa que são mais de 100 mil tartarugas anualmente. Então, a quantidade de fauna que é capturada acidentalmente é gigantesca. Tem 40% de tudo que se pesca
No mundo, hoje em dia, 40% é bycatch. Então, Então, quase e é isso, a gente fala, são vidas desperdiçadas, sabe? É um monte de ser vivo ali que, pronto, veio junto e é descartado. A gente precisa desenvolver tecnologia para que isso não aconteça, sabe? A gente precisa, primeiro, disseminar isso que as pessoas não sabem, e as pessoas precisam saber para poder questionar, começar a questionar, né? Ah, você sabe como que foi capturado esse peixe aqui que eu vou comer, né? No restaurante ou num bar, mas as pessoas não. E deixa eu te perguntar, você sabe mais ou menos o tamanho de uma rede de pesca dessa que leva todo mundo? Ah, então, Ana, depende. A gente tem redes pequenas que são colocadas perto da costeira por pescadores que usam essa região mais perto das costeiras, que a gente até num vídeo que eu te passei, né, tem umas imagens que a gente viu uma rede que capturou, a gente conseguiu filmar isso, 7 tartarugas. Que ficou rapidamente lá, tinham 7 tartarugas emalhadas. Mas a gente tem redes pequenas de, sei lá, 20, 30, 100, mas tem redes mais para fora que é feito por pescaria industrial de quilômetros e quilômetros, 14, 15, 20, 40 quilômetros de rede. É um absurdo a quantidade, sabe? Os quilômetros. A pesca industrial tem redes quilométricas, muitos e muitos e muitos quilômetros. E isso, né? Captura raia, captura tubarão, captura várias outras espécies que nem poderiam, né, ser capturadas, na verdade. E o que é uma rede trófica? Ah, não, a gente está falando daí dos níveis tróficos, né? Como é que a gente tem a base, o fitoplâncton como base de alimentação, né? Rede era um tipo de rede mesmo, tipo essa rede que vai passando pegando peixe. É uma Rede... cadeia, na verdade, né? Não tem a ver com a Eu rede do era. pescador. Ah, eu achei que era. Não. Aí é Tá. só como eles vão subindo na cadeia alimentar aí. É, me explica o que é rede trófica e depois a gente volta, já que eu já perguntei. Tá. Não, assim, a gente começa a base da alimentação nos oceanos são o fitoplâncton, que tem uma coisa muito interessante das baleias, né? Tem muita gente que fala assim, ai, mas por que vocês ficam trabalhando e querendo proteger a baleia? Meu, a baleia é um ser super importante para os oceanos, porque ela vai lá nas regiões mais frias, onde a produtividade é maior, come um monte, dela começa esse movimento migratório e através das fezes dela, ela circula nutrientes no planeta inteiro. Que ela come lá e ela leva nitrogênio nitrogênio e ferro para várias partes do planeta, nesse movimento migratório. E daí falam que na época que elas foram muito caçadas, que a população foi quase dizimada, né? As populações do mundo inteiro durante o século passado, até a população de jubarte, de baleia de jubarte do Brasil, chegou a um número super pequeno. Hoje em dia elas estão se recuperando, estão indo bem. Mas o pessoal fala, ai, não, vocês querem proteger as baleias comem muito crio, as baleias comem os peixinhos que vão competir. Não, é muito pelo contrário. Quanto mais baleia comendo, mais elas liberam nutrientes para o fitoplâncton, que é comida do zooplâncton, que daí é base da cadeia alimentar, dessa rede de alimentação, entendeu? Então a Então, baleia regula a vida, né, nos oceanos. Então, a baleia, de certa forma, ela regula a vida nos oceanos, né? exato. Além disso, quanto mais nutriente tem para o fitoplâncton, né, para eles se desenvolverem, o fitoplâncton também absorve carbono da atmosfera. Então, nesse tempo, nesse mundo que a gente vive hoje, com essa poluição toda, que a atmosfera tem muito mais CO2, né, que é um dos causadores do efeito estufa, das alterações climáticas e tal, é super importante ter mais fitoplâncton para poder pegar esse CO2 da atmosfera, né? E a baleia ajuda muito nesse processo todo. É muito interessante. Esse podcast é a pior coisa do mundo, né? Porque você tira
a maior criatura que pode regular a vida nos oceanos, praticamente, né? A história do bycatch, assim, os animais marinhos que são pegos, logicamente, eles sofrem muito, né? Ali, afogados, emaranhados, tal. O bycatch para a baleia é considerada a forma mais cruel de morte que um ser humano causa a um animal selvagem. Porque, Ana, ela pode pegar um cabo, por exemplo, nas peitorais, um cabo ou uma rede na cabeça. Ela pode demorar até mais de um ano para morrer, porque aquele cabo pode ir cortando a peitoral dela, cortando. Tem imagens, o Dr. Milton Marcondes, que trabalha, o veterinário que trabalha no Instituto Baleias de Bart, que chegou uma baleia morta na praia e eles foram ver, tinha um cabo, uma corda mesmo, um cabo de rede, que tinha entrado nessa região, amputou uma peitoral, do outro lado entrou dentro do osso. Tem um estudo que mostra uma baleia franca do Atlântico Norte, os danos que vai causando, né? Então, a baleia pode morrer de fome quando a rede está na cabeça. A gente viu ano passado, aqui na região de Ilhabela, uma baleia muito, 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 muito magra. Ela tinha uma rede na cabeça. A gente não sabe quanto tempo ela estava sem se alimentar, né? Ela vai ficando magra, magra, magra. Daí ela pode morrer de infecção, mas só que demora, né? Esses bichos são muito fortes, eles são muito robustos. Bom, eles existem no planeta há milhões de anos, né? Então eles são muito fortes. Só Então, que a morte dela é muito cruel. Oi? para você comer um camarão pequenininho, você mata não sei quantas baleias, né? Então, a estimativa é 300 mil baleias e golfinhos morrem anualmente em redes, não só redes, né? Interação com pesca, né? Então, realmente, não só o camarão, mas outros tipos de pescaria têm essa interação, né? Não, eu dei o exemplo do camarão, porque ele é pequenininho, entendeu? Tipo, é um camarãozinho e o tanto de coisa que você destrói para comer um camarãozinho, um negocinho ali. E é uma coisa, né, gente? Aquele negócio fica 2 segundos na sua boca. É. E olha o impacto no ecossistema inteiro, né? Então, métodos alternativos deveriam existir, formas. A gente entende assim, né? Ao lado a gente faz um trabalho, a gente quer escutar os pescadores artesanais, que são comunidades carentes, que precisam, né? E eles têm todo esse lado social também, né, Ana? É bem complicado, assim. Eu sou vegana, eu, por amor e por admiração aos animais, eu não tenho a mínima vontade e tal, mas é complicado esse lado social também, de como lidar com todas essas questões, né? Mas Mas eu acho que as pessoas têm essa. Tem que conhecer para tomar suas decisões, né? Quem mas conhece a mesma coisa, todas essas indústrias, todas de produção que usam os animais, se a pessoa conhecesse, eu tenho certeza, quem tem um pouquinho mais de sentimento, de amor no coração, para de consumir animal, gente, porque não pode ser conivente, não pode fomentar essas coisas tão absurdas que acontecem, né? E uma pergunta que eu queria te fazer, você falou do pescador tradicional, uma pessoa só. Ele também é um problema? Então, dependendo do método de pesca, pode ser, né? Mas tem, assim, o pessoal que vai lá e pesca com vara, né? Não é uma pescaria. Tem uma história de ter as redes de pesca assistida. Então, assim, eles abrem a rede na costa, mas fica sempre alguém ali do lado. Que se, né? É que daí a gente entra naquela história de qual que é a diferença de uma baleia e de um peixe, né? E para o ser vivo, para mim é tudo ser vivo igual. Eu não, Eu também faço diferença. para mim não faz diferença, mas enfim. Mas aí se pega essas espécies que são que não é alvo da pesca, eles conseguiriam desemalhar, né? Uhum. Parece que tem uma linha que vai por aí. A gente tem uma espécie de golfinho no Brasil que chama toninha. É um golfinho menorzinho que ocorre no Brasil. Na verdade, ela tem uma área de ocorrência muito pequena. No mundo inteiro, ela só ocorre
do norte do Espírito Santo até o norte da Argentina, ali na região da Península Valdez, ao norte da Península Valdez. Só, e mais nenhum outro local do mundo. Chama toninha. É a Pontoporia blainvillei, que chama. É um golfinho criticamente ameaçado de extinção devido às interações com pesca, né? Ela morre aos montes em redes de pesca. Então, a gente tenta ainda fazer esse trabalho para as pessoas saberem, olha, tem uma espécie que vai desaparecer do planeta por causa disso. Aqui no Brasil, depois dela, o boto cinza, que é um boto que ocorre aí na Baía de Guanabara, que também está muito mal, a população está decaindo, também por conta da poluição, né? Então, tem 24 espécies de baleias e golfinhos. No mundo inteiro, a gente tem 89 espécies, tá? 24 espécies que são mais estudadas, elas estão em perigo de extinção por conta dessas interações com redes de pesca. A gente tem até um desenho, que a gente tem um livro que a gente fez de quadrinho. Vou até pegar aqui um para te mostrar. Mas a gente criou um desenho que a pessoa com garfo e faca e um golfinho no prato, sabe? Para as pessoas saberem, falar, olha, indiretamente, olha o que você está consumindo. Então, é urgente que a gente os consumidores comecem a questionar, né? Da onde veio? Como veio? Teve bycatch? Não teve bycatch, né? Porque aí é que tá, né? Quando você vai comer o peixe, você não chega no restaurante e fala assim, olha, de onde vem esse peixe? Quem que pescou esse peixe? Quem é esse? Não, você vai, você pede do restaurante que você gosta. Você vai, esse aqui é uma delícia. Aí vai e pede, você não fica perguntando. Então, assim, dificilmente tem um consumidor que seja de fato que queira saber, ele só quer comer o peixinho dele. E outra coisa que eu queria te perguntar em questão dessa pesca tradicional e tal, nem sempre a pessoa tem ideia de reprodução dos peixes, né? Porque tem uma época que você não pode pescar, mas isso é muito difundido, isso não é nada difundido, como é que é? Então, Ana, tem, por exemplo, para o camarão, a gente tem a época do defeso. Tem algumas espécies que são mais estudadas, que têm mais valor comercial, que existem já épocas de defeso. O que é? De tal data a tal data não pode pescar. Né? Isso é realmente para ajudar, que nem o camarão liberou, acho que há um mês atrás, no dia 1º de junho, eu não lembro exatamente a data, mas liberou recentemente. Fica uns 2, 3, 4 meses, dependendo da espécie, sem poder pescar, e daí eles liberam a pesca numa data tal, pensando que esse período foi o período reprodutivo, então que dessa forma a gente está assegurando, né, que houve essa reprodução toda, tal. Então existe isso para várias espécies, tá? Isso acontece. Só que o problema é que de uns anos para cá o Brasil está sem estudo de pesca, sabe? Sem estatística pesqueira quase nenhuma. Não tem gente estudando. A gente não sabe o que é tirado dos nossos oceanos. A gente não sabe, né? A gente está sem esse trabalho não está sendo desenvolvido. Então a gente não sabe o quanto a gente está tirando acima da capacidade de reposição, né? Porque não fazem estudo, a gente não sabe. Deveria ter, em cada local que chegam os pescadores, deveria ter, que espécie é, que tamanho, sabe? Estatística pesqueira, fazer um trabalho em cima disso. Isso não está sendo feito no Brasil há algum tempo já. Isso é um absurdo, né, Ana? Porque não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, o pessoal acha que o mar é infinito, sabe? Que vai tirando, vai tirando, vai tirando. Gente, não é assim, né? As espécies começam a colapsar, né? Você vai mexendo aqui, a gente fala, e o que tem se sumiu uma espécie? Você pensa no ecossistema todo como um muro, né? Daí você vai lá, tira um bloquinho do muro. Daí você vai lá, tira outro bloquinho do muro. Cada espécie, elas evoluíram, uma interagindo com outra, para ser essa biodiversidade maravilhosa que a gente tem, né? Daí você começa a tirar uma, tira outra, vai chegar uma hora que isso aí vai desmoronar. Esse muro vai desmoronar. Então, a gente tem que prestar atenção o que a gente está causando, né? Como que as nossas atitudes no nosso próprio consumo
E daí, fugindo um pouquinho do lado do bycatch, mas, por exemplo, a quantidade de plástico que a gente está jogando nos oceanos. Né? Vai no supermercado, poxa, pega uma coisa com uma embalagem, sei lá, de papelão, uma embalagem que vai poder ser reciclável, evite os plásticos de uso único, né? As pessoas parece que não tem essa percepção. E isso é um impacto muito forte, né? A quantidade de plástico que existe nos oceanos é enorme. E esse plástico, com a ação do sol, da água, das ondas, ele vai se dissolvendo, ficando menorzinho em partículas que a gente chama de microplásticos. Esses microplásticos estão em quase todos os animais. Gente, já foi visto animais que habitam a zona abissal, lá embaixo, a 11 mil metros de profundidade, tem plástico dentro deles. E isso vem na cadeia alimentar, né? O peixinho menor come o peixinho maior, o maior come o peixinho menor, e assim vai, assim vai. E acaba que as pessoas estão comendo plástico quando comem seus peixinhos, né? Na verdade. Peixe normal que a gente coloca na mesa, esse peixe está com plástico. A gente. Bom, até a água que a gente bebe, né? Já Tá, tem estudo mostrando que tem microplástico. Então, assim, microplástico, tipo plásticos. microscópico. Não, são pedacinhos pequenos mesmo, assim. Aí Ah, tem tá. um filme falando dessa questão do plástico. Tem um atol no meio do Pacífico que não tem ser humano, tem só aves marinhas, né? Tem um filme que chama Midway Atoll, que é o nome desse atol, que mostra as aves marinhas, elas olham, né? Estão voando, elas olham alguma coisa e falam, isso aqui é um peixe. Elas vão lá, mergulham, engolem, trazem para os seus filhotes, regurgitam para os seus filhotes, assim, e alimentam os filhotes. A quantidade de plástico nos ninhos desses animais, nesse Midway Atoll, porque eles olham, eles não sabem que é um pedaço de plástico e não é um peixe, não é uma comida. Né? O que acontece com as tartarugas é a mesma coisa. Olha um plástico lá boiando no meio do mar, acha que é uma água viva, vai lá e come. Né? Então, essas questões que vai além do veganismo, né, Ana? A gente, como veganos, como vegetarianos, a gente tem que se preocupar com as embalagens que a gente está usando, os descartáveis, né? A Animais são gente tem que animais. pensar nisso porque isso impacta os animais igualmente, da mesma forma, entendeu? Uhum, claro. Então é uma. A parte, né? Um assunto que está ali. O que você faz, o que você consome, impacta diretamente na vida de milhões e milhões de animais. E principalmente, Exato. né? E eu queria te perguntar outra coisa sobre a contaminação de mercúrio também. Parece que temos um problema, né? Então, até lá na região do Japão, tem uma caça de golfinhos que começa em setembro e vai até março. É Taíde, que chama esse local, né? É uma captura de golfinhos que eles dizem que é cultural, mas de cultural aquilo não tem mais nada. É muito engraçado, né? Esses povos, assim, dessas zonas mais difíceis, enfim, falam, é nossa cultura, a gente tem que caçar a baleia, é nossa cultura, a gente tem que caçar o golfinho. Mas aí os caras usam iPhone, sistema de satélite, uns baita barcos super equipados para ir atrás, sistema de comunicação. Quer dizer, o que tem isso de cultural? O que é cultural com toda essa tecnologia? O que é cultural? Não é mais cultural. É só É, porque os caras querem lá matar os bichos para capturar para aquário e para o consumo. E daí o que é? Aí que entra a história do mercúrio. Já foi feito um estudo dos golfinhos, das baleias ali dessa região do Japão, que esses animais não podem ser consumidos porque a quantidade de metal pesado, o mercúrio é um deles, que tem na carne deles é enorme. Né? Então, é outro impacto indireto que a gente não enxerga, mas a poluição que a gente joga para os oceanos tem toda essa questão dos poluentes. Né? A gente vê até na região da Guanabara, ali de Sepituba, tem uns animais com lesões na pele. E isso é devido à água cheia de contaminante, né?
Então, de novo, né, as nossas ações, o que a gente usa. Eu sei que não dá para viver de uma forma como viviam os índios, né? Enfim, mas tem muita coisa que a gente conseguiria, se todo mundo fizesse um pouquinho, diminuir, né, o nosso impacto, a nossa pegada no planeta, né? E E não é só para os animais de produção que é horrível a gente ver tudo que fazem com os animais de produção, mas com os animais indiretamente outras ações, né? E entrando numa coisa que linka o bycatch com o plástico, são as redes de pesca fantasma. São redes de pesca que são colocadas e por algum motivo elas são perdidas, né? Ou por ação do vento, ou por algum navio pegou e arrebentou. A quantidade de redes de pesca flutuando nos oceanos, Ana, e capturando acidentalmente coisas que a gente nem sabe, porque a gente não sabe, elas estão aí, né? A deriva não é de ninguém, e é um lixo também, porque ela é um lixo plástico, que ela é feita de nylon, também é uma coisa que impacta demais os oceanos, né? E, enfim. caramba! E os tubarões também são vítimas, né? Porque os tubarões, muitos deles estão entrando em extinção. Sim, muitas espécies de tubarões, de raias, essas tartarugas, aves marinhas, muitas espécies de aves marinhas também sendo impactadas. Então, a gente conhecer, passar essas informações para as pessoas poderem fazer suas escolhas, né? A gente começa a ver todos aqueles estudos que mostram que uma quantidade, por exemplo, vamos sair um pouco da área marinha e ir lá para o lado da pecuária, né? A quantidade de terra que é desmatada e que é usada não só para o gado, mas para criar alimento para esse gado comer, a quantidade de caloria que tem num metro quadrado para isso tudo, a gente ganharia muito mais se a gente ingerisse o grão, né? A gente ingerisse e não a carne. 1 quilo de carne tem uma quantidade enorme de recursos naturais, de água, né? De alimento que poderia alimentar muito mais pessoas do que aquele 1 quilo de carne, né? Então, são coisas que, para a sustentabilidade do planeta, isso vai ter que mudar, né? Tem que mudar, não tem jeito. Pois, eu queria te perguntar também sobre a aquicultura, né? Porque aí as pessoas dizem, ah, mas porque a aquicultura é ótima, a gente vai colocar ali o peixinho no cantinho dele, a gente vai criar super artificial e pronto, chegamos numa solução. Só que não é bem assim, né? É aquela história, né? Eu acho que o grande problema do planeta Terra é a quantidade de ser humano, né? A gente já passou há muito tempo a capacidade que a Terra tem de suprir para esses 8 bilhões de seres humanos que existem no planeta, né? Então, daí precisa vir alimento e eles começam a fazer todas essas coisas. A apicultura tem alguns pontos que são ruins, porque assim é muito peixe junto, né? As pessoas que trabalham com apiculturas precisam saber que precisa ter uma forma de criar uma ventilação, de oxigenar melhor ali, porque isso pode ser prejudicial até para os animais. E daí é muita matéria orgânica junto. O resto da alimentação que eles não comem, e daí são rações, né? Que podem ter químicos e antibióticos, substâncias ali dentro dessa ração. Então, o peixe come isso e essa quantidade de matéria orgânica, de fezes e tal, isso pode mudar o sistema, o ambiente onde está, né? Muitas produções são feitas em regiões perto de manguezais, tal, e isso acaba atrapalhando. Não são todas, eu não entendo muito da agricultura, mas de modo geral, dependendo da localização, onde ela está, tem uma eutrofização que chama, essa quantidade de matéria orgânica muito elevada. E isso é prejudicial, sim, porque altera todo o meio ambiente ali da região, né? Entra uma quantidade de matéria orgânica muito grande no sistema que não teria. E esses antibióticos, essas coisas que vêm nas rações, né? E, e é aquilo, né?
Ana, é um monte de peixe ali, é como se fosse, gente, como se fosse. As pessoas não veem que é vida, é uma vida ali, vive naquele ambiente totalmente lotado, né? Um em cima do outro, enfim. E tem problema Eu tenho esse de qualquer problema. peixe ser daquele habitat natural, ele pode fugir também, né? Ele pode tornar um peixe exótico e não ter predador natural, por exemplo. É, pode. Isso é um problema que a gente sofre muito no mundo inteiro, né? Até os navios passam, não só desses animais de aquacultura tal, mas os navios transportam espécies que não são da região. Então, a gente tem um problema muito sério no Brasil com um coral que chama coral-sol, que ele é um coral, eu não sei a origem dele, agora não me lembro, mas ele está se alastrando pelo Brasil. E ele vai matando todos os outros. Então, é bem a nossa espécie que estava aqui no local, adaptada tal, está sendo engolida praticamente por esse coral-sol. Isso acontece com várias outras espécies, né? E nesse mundo globalizado que a gente tem, que tem navio para cá, navio para lá, a gente trabalha aqui numa região no sul de Ilhabela que a gente vê o tráfego dos navios entrando no porto de São Sebastião, né? A quantidade é incrível de navios, né? São muitos navios que trazem essas espécies diferentes e acaba que altera, né? É uma espécie nova num ambiente. Às vezes ela pode se dar muito bem, como foi o caso do coral-sol, que arrumou uma região perfeita para elas, a condição de luminosidade, temperatura tal foi ótima, e daí isso ela vai destruindo os outros que estavam aqui. Então, nesse processo de quando entra uma espécie exótica no ambiente, pode ser muito impactante, muito degradante, com certeza. Entendi. E acho que é isso. Você queria falar mais alguma coisa? Tem mais alguma. Acho que a solução é não comer, né? Se a gente for falar de solução, qual é a solução para todos os problemas que vocês estão há uma hora falando? Não coma peixe? Essa é uma boa solução, né? Não financie, não fomente, não coma camarão, deixa a vida do mar no mar. Bom, essa foi a minha escolha, né? Primeiro pelo amor que eu tenho, admiração pelos animais e pelo conhecimento que eu fui adquirindo. Eu não nasci vegetariana, eu nasci numa família que se fazia churrasco e tudo mais, mas à medida que eu fui aprendendo e fui vendo e fui sabendo, eu fui tomando as minhas decisões, né? E as pessoas, até as pessoas que trabalham com biologia, elas sabem, começam a saber, começam a perceber o impacto, né, do nosso consumo e começam pelo menos a reduzir, né? Eu acho que a gente tem que mostrar que as pessoas. Eu tenho uma filha de 11 anos, que inclusive ela faz toda semana ela faz um Viva Sem Carne, é bonitinha, foi ideia dela fazer isso, né? Então ela dá informações sobre dicas e fala informações de como o porco, enfim, dessas coisas da produção. E a gente tem que ir tomando as nossas decisões. O problema do bycatch não tem uma solução, é um problema mundial que pesquisadores no mundo inteiro discutem sobre isso. Até agora não tem uma solução. E impacta diretamente a fauna marinha, e não é só baleia e golfinho, é tudo, né? São várias, inúmeras espécies. Até animais minúsculos do solo também, né? Tipo, Até anima, porque nesse negócio do arrasto vem um monte de coisa. Então, eu acho que enquanto a gente não tem uma solução para ter uma pesca mais seletiva, porque hoje assim, a gente pesca tudo isso aqui e vem tudo isso aqui, a gente mata tudo isso aqui e pega lá 1 quilinho de camarão, né? Eu acho que essa é uma opção. E, a gente vive super bem sem comer nada de eu até origem. separei aqui, eu esqueci de trazer. Ai, gente. Eu separei, eu falei com duas nutricionistas que ajudaram a gente semana passada e eu peguei o que o peixe, a carne, né, do peixe, o que ela pode dar. E eu queria trazer essa informação que, por exemplo, o peixe pode ser fonte de proteína, mas a proteína você também encontra nas leguminosas, nos feijões. O peixe pode ser fonte de ômega 3, mas você também tem a linhaça e a chia, que são fontes vegetais de ômega 3.
o peixe pode ser fonte de ferro, mas as folhas verdes e o tofu também podem ser fonte de ferro. O Ah, fósforo também você encontra na semente de girassol, semente de abóbora e nas frutas secas. E por fim, o iodo, que você pode consumir através do sal e das algas. Então, não precisa do peixe. Não tem, só tem essa fonte de ômega 3. Não, calma. Tudo tem no não vegetal. Problema nenhum, não se preocupe. precisa de nada. A gente dá para viver vegano numa boa e a gente vive bem, vive saudável, vive com a mente tranquila. Fala, poxa, estou causando o mínimo, estou evitando um monte de impacto, né? Então dá para viver muito bem, gente. A gente tem que repor a B12, né? E daí tem B12 que não é de origem animal, que a gente faz uma cápsulazinha e tá tudo certo. E eu acho que o mais incrível, Ana, é que é um processo, eu acho, para as pessoas, né? Eu fiquei muito tempo vegetariana para virar vegana, eu fui aprendendo, eu fui percebendo, eu fui sentindo, mas a energia que vem, o bem-estar que vem e a força que vem quando você dá esse passo mesmo, de primeiro passo virar vegetariano e depois virar vegano, é, é tão bom que você vive de acordo com aquilo que você acredita. Isso é sensacional, né? Então, não tenham medo. Às vezes o pessoal, eu não vou conseguir. Não, vai, meu, vai te empoderar tanto, né? Você mudar seus hábitos sabendo o bem maior que você está causando, né? Que é uma coisa, poxa, é muito bom. A sua alimentação não vai causar mal para nenhum ser, né? Para nenhum, você não vai estar matando ninguém, você não vai estar causando dor a ninguém. Isso é sensacional, né, Ana? Ah, Então e é muito para bom. ignorar o papel do consumidor final, né? Porque você pode até falar, ai meu Deus, mas no começo não vai adiantar nada. Assim, tanto adianta que você vê uma mudança drástica nos produtos que estão disponíveis nos últimos 5, 4 anos, assim, tipo, Exato. vegetariana com 19 anos, não conseguia, não sabia nada, não tinha ninguém, eu não conhecia nenhum vegetariano. E aí depois eu tentei de novo um pouco mais tarde e eu vi assim a diferença. E hoje em dia eu acho assim, gente, vocês estão demorando para virar vegetariano, olha o tanto de coisa que tem. Quer dizer, o consumidor final, ele dita muito, né, o que tá É, no mercado. Então, assim, eu acho complicado dizer, mas tem que cobrar do governo, tem que cobrar de não sei quem, tem que cobrar de todo mundo. Tudo bem, você pode cobrar de todo mundo, mas uma das grandes argumentos que você tem é onde você investe seu dinheiro. Quer dizer, exato. se a empresa falar assim, tudo bem, ele está reclamando que não gosta, mas continua pagando, o que a empresa vai fazer? Vai mudar? Vai mudar para formas menos lucrativas? Claro que não. Entendeu? É, Então, é uma forma de você, enfim, de você não contribuir com essa realidade, obviamente, é não fomentando ela. é. O consumidor tem a força, né? O mercado vai de acordo com o consumidor. Há 10 anos atrás, para achar um produto orgânico no supermercado, era, meu, era super difícil, era o sítiozinho que entregava tal. Agora todo supermercado tem. Só que é uma coisa que eu não gosto, né? Que vem tudo embalado em plástico. Então eu parei de comprar orgânico porque vem tudo embaladinho em plástico, naquelas bandejinhas de isopor. Poxa, a vida é orgânica, eu quero pegar o negócio, botar na minha sacola, sabe? Vem tudo embalado em plástico. Então, mas é o consumidor mesmo que dita, né? Então, hoje em dia, a quantidade de produto vegano que tem, umas coisas que eu nem imaginei que pudessem desenvolver e Peixe tem. vegano tem já, gente. Tem peixe vegano. Tem tudo. Você quer, o que você quer? A gente faz. Você quer comprar? Tem alguém para produzir. Não tem problema. É, isso aí. Mia, eu quero muito agradecer que você estava aqui com a gente. Você Ah, eu que é agradeço. incrível, você sabe muita coisa, é muito gostoso falar com você. Eu faria essa live de 3 horas se as pessoas ficassem aqui com a gente, porque é muito bom ouvir alguém que sabe do que está falando, tem propriedade e tem paixão pelo que diz, é incrível. Então, assim, obrigada por ter estado aqui. Mas o que é legal é isso, né? A gente tem uma equipe super legal que trabalha no Viva e a gente fala assim, tá, eu sou pesquisadora de baleia e golfinho, né? Mas tudo que a gente faz está impactando na vida desses animais. Então a gente tem que pensar mais holístico mesmo, né? Uma vez a gente foi na escola falar sobre lixo e a criança falou assim: mas você é pesquisadora de baleia, o que você veio falar aqui sobre lixo? Eu falei para você ver como Fantástico. que para proteger a baleia
a gente precisa pensar em tudo. Então, eu garanto que muita gente não tem essa informação das 300 mil baleias e golfinhos que morrem anualmente em rede de pesca. Ué, gente, eu não tinha. Precisei falar com você pra... E eu tô super sempre por dentro, assim. As pessoas não sabem, então é uma informação que a gente precisa divulgar mesmo. E a gente, esse dia aí para a captura acidental que eu estava te falando, é justamente um dia para a gente está fazendo um processo agora, junto do governo, para tentar oficializar esse dia, ser o dia do Stop Bycatch no Brasil mesmo, sabe? Ó, Ser oficial. E para isso, para a gente, nesse dia, pelo menos, tentar envolver a população em geral, a comunidade, para as pessoas terem a consciência, né? Porque alguma coisa a gente precisa fazer, gente. A gente não pode deixar isso continuar acontecendo, senão os bichos vão subir, vão sumir, vão sumir. E vão sumir de uma forma muito cruel, né? Porque as baleias é muito triste ver o sofrimento delas emalhadas, sabe? Nenhum animal devia passar por um sofrimento tanto ele desse, né? é assim. Enfim. Mia, Mas muito bora, a obrigada. gente tem a força, a gente tem o poder, é só a gente ditar, né? O consumidor tem a força, então acho que a gente consegue sim mudar. Vamos plantando a sementinha aí, espalhando essas informações para todo mundo Super. que Quem viu, quem um dia ficou a a coisa gente, muda. compartilha essa live, mostra pros amigos. Se vocês quiserem ter argumento, vai lá na Mia, bate na porta dela e fala assim: Mia, quero argumentos. A Mia vai te dar argumentos porque ela mais tem. Então, Isso, entra lá no nosso site, ó, a Marina, a Rafa, a Beli e a Reu, a gente tem. Ah, a gente tem uma bolsa, gente. A gente tem uma bolsa. O Viva oferece uma bolsa. Viva Juliana Molas. A Juliana Molas foi uma bióloga que trabalhou comigo durante uma temporada lá em Abrolhos, e ela era uma pessoa muito especial, era uma pessoa vegetariana, e ela teve um problema de saúde, acabou nos deixando, e daí, como uma forma de homenageá-la, a gente criou essa bolsa. E daí, hoje, a gente faz essa bolsa, um valor mensal durante um ano para estudantes das áreas afins, né? E a bolsa é para mulheres vegetarianas ou veganas. E daí o pessoal fala, ai, mas por quê? Eu falei, por causa disso, porque a Ju era, né, era vegetariana, ela tinha todo esse amor pelos animais, então a gente vai oferecer a bolsa para vegetarianos, veganos da área, né, por um ano. Então, em dezembro, a gente já começa a selecionar o candidato para o ano que vem. E aí dá. hoje a gente tem uma outra bolsa também, que é a Bolsa Stop Bycatch, que é para ajudar também estudantes, não só da área de pesquisa, mas em trabalhos sociais também, alguma coisa vinculada a algum projeto para diminuir a captura acidental. Então, são essas duas bolsas, que é um dos outros. Uma linha também que o Viva faz é ter esses, o que a gente chama de Viva Grant, né? Então, tem a bolsa Viva Juliana Molas, que é para os vegetarianos veganos, e a Stop Bycatch, que é voltada a essa história da captura acidental. Perfeito. Entra lá no nosso site, é viva.bio.br. E as mídias sociais é Viva Verde Azul. @Viva Verde Azul. E, gente, entre em contato. Se tiver dúvida, pode escrever para a gente. O nosso objetivo. Pessoas conheçam para poder mudarem suas atitudes. Ana, brecou aí? Oi? Conseguiu ver ou deu uma travada? Bom, Oi, Ana, deu uma oi, parada aí? oi, deu, acho que deu. Bom, também. Acho O que já nosso tinha. objetivo é esse. Não, o nosso objetivo é isso, é passar informação para as pessoas se sensibilizarem, admirarem os animais e então mudarem os seus hábitos, né?
E olha, uma coisa que eu sempre gosto de falar: estudantes não desistam, os animais precisam da nossa ajuda, os animais precisam de mais gente trabalhando por eles. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou ser biólogo, eu vou ser veterinário, não vou ter grana, vou trabalhar com esses bichos. Não. Acredite, vá atrás, os animais precisam, a satisfação. Hoje a gente vem dessa baleia pular aqui na nossa frente, as orcas aqui na frente. É uma satisfação e é tão incrível ver esses animais livres, né? E bem, então vale a pena se esforçar aí, tentar. Hoje em dia já tem os orientadores, né? Se alguém quiser ir procurar orientadores em quase todas as universidades, né? O pessoal que trabalha com essa área. Então, as pessoas são sempre bem-vindas. Quanto mais gente trabalhando junto para o planeta ficar melhor, é melhor, né? Com É isso. certeza. Ana, Então, agradeço muito a chance de poder falar aqui, falar sobre Bycast, que é uma coisa que é tão importante, né, da gente passar esse conhecimento. E sempre que precisar, a gente está aqui à disposição, tá? Eu e toda a equipe do Viva. você é incrível. Obrigada, meu amor. Gente, obrigada por ter Valeu, assistido. E até segunda que vem. Tchau, tchau. obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, valeu.